Bom, vamos lá. Bom dia em primeiro lugar. Eudes aqui falando. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem for assistir gravar. O assunto hoje, em particular, na última aula foi trabalho e aqui vai ser energia mecânica. Um assunto puxa o outro porque trabalho em física é uma transferência de energia. Então a gente faz esforço para mover os objetos e transfere energia para os objetos para que eles possam se deslocar, para que eles possam sair do lugar. E a energia mecânica ela vai tratar um pouco mais em relação a essa transferência. Primeira definição aqui na introdução é energia dentro, atenção, dentro da área de mecânica, ou seja, a área que trata dos movimentos dos corpos. Então, energia para essa área específica é a capacidade de realizar trabalho. Não, a energia não é feita exclusivamente para isso, só dentro dessa área da física em particular. Bom, a energia mecânica, ela vai tratar da união de mais duas energias: energia potencial e energia cinética. Então, o que acontece? Energia cinética é a energia que depende da velocidade. Toda vez que um corpo estiver em velocidade, ele tem energia cinética. E a energia potencial é a energia que um corpo tem ao acumular, é uma energia acumulada pelo corpo em um determinado momento. Então, a energia mecânica de um corpo sempre vai ser a união dessas duas energias. Perfeito? Se eu quiser determinar a energia total do movimento de um corpo, ou mecânica, eu sempre vou somar essas duas. Sempre, o tempo todo. Outra coisa, energia em física é medido em joule. A joule não é unidade padrão, no sentido de unidade mínima do SI. A unidade mínima de energia para o SI é quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Só que Joule, como eu já falei, é homenagem ao cientista que trabalhou em relação a converter a energia do movimento em calor, em particular. Então, é graças a esse cientista aqui que a gente consegue associar movimento com energia. Sobre fórmulas, vocês já viram elas em trabalho, agora em energia. Energia potencial gravitacional. Ela é equivalente ao trabalho da força-peso. Então, para eu saber quanto de energia o corpo está acumulando em relação à força-peso, é só fazer mgh, ou seja, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial elástica é o trabalho da força elástica. Lembrando que o trabalho da força elástica ele não é constante, a força elástica não é constante. Então, essa fórmula aqui, kx ao quadrado sobre 2, ela sai através do trabalho do gráfico, tá? Porque no caso é a área de um triângulo, tá? E a energia cinética, ela é tirada da força resultante de Newton, que a gente demonstrou semana passada, que é mv ao quadrado sobre 2. Então, para saber bem, lidar bem com energia mecânica, essas três fórmulas aqui precisam estar bem memorizadas, tá? Bem treinadas pelo aluno ou aluno. Só que aí temos um detalhe. A energia mecânica ela pode ser conservada, ou seja, ela pode ser preservada, mantida, ou ela pode ser dissipada, ou seja, ela pode diminuir com o tempo. Eudes, o que é mais normal de acontecer na vida real, fora do universo da física, normalmente é dissipativo, tá? Por quê? Porque a energia ela está sempre se transformando em outra. A energia ela está sempre se convertendo em outra. Então, é muito comum, quando você pega energia mecânica e transforma em parte dela em calor, você está diminuindo a energia mecânica total. Quando você transforma energia elétrica em luz, em som, por exemplo, você tá vendo televisão, está sendo abastecida com energia elétrica. Ela se transforma em luz e som, para você poder assistir seu filme, sua série, seu canal de TV. Desligou a televisão, coloca a mão rapidinho na parte de trás da TV.
se não está morno ou se não está um pouco quente? Tá. Por quê? Porque quando houve a conversão de energia de elétrica para luminosa ou para sonora, houve uma perda de energia. O que isso quer dizer? Toda conversão de energia tem uma certa perda na forma de calor. Então, essa transferência de energia não é imune a perdas. Por isso que, na vida real, quando a gente fala de transferência de energia, ocorre sempre uma dissipação, uma pequena perda, tá? Mas vamos falar um pouquinho primeiro das conservativas, porque em termos de cálculos é a que mais aparece. Tá legal? Bom, quando é que eu sei que uma força é conservativa ou não? No caso aqui, o trabalho realizado não depende da trajetória do corpo. A gente só vai se ligar, só vai tentar avaliar a posição inicial e a posição final do corpo, por exemplo. Então, quem são forças conservativas? A força peso, que é a força gravitacional, a força elástica e a força elétrica. Só que a força elétrica não é muito utilizada em mecânico, porque tem uma área da física específica para ela, né, que era da eletricidade. Então é outro assunto, não entra agora. Por exemplo, a força-peso, qual vai ser o trabalho dele? Desse ponto até o chão, eu tenho Hzão descendo até Hzinho, que é zero. Isso quer dizer que essa esfera pode cair em linha reta, ela pode cair fazendo ângulo, ela pode cair fazendo curva, não importa. Desde que o começo seja Hzão e o final seja Hzinho, já que o corpo vai cair, o trabalho da força-peso é só mg ΔH, né, no caso. E acabou. Então, se o começo e o final são os mesmos, não importa o tipo de queda que a esfera fará. Basicamente isso. Então, esse tipo de força ele vai conservar energia mecânica, porque, nesse caso em específico, conforme o corpo ele vai descendo, ele desce cada vez mais rápido. Isso quer dizer que a altura está sendo transformada em velocidade, está sendo transformada em energia cinética. Ou seja, quanto mais alto ocorrer a queda, quanto maior a altura inicial, mais rápido o corpo vai bater contra o solo, vai colidir contra o Hzinho, vai colidir contra a altura referencial zero. Tá? Então, a força-peso conservará a energia mecânica total. Ah, eu disse, então a energia potencial pode diminuir? Pode. Mas se eu falar que uma força é conservativa, se isso for citado no problema, qual é a ideia? Enquanto uma das energias diminui, a outra aumenta. Por quê? Porque a energia mecânica tem que ser constante. Tá? Esse é o ponto. Muito bem. Outra coisa. Alguns outros exemplos. Um móvel percorrendo uma montanha, montanha russa, pêndulo oscilando, skate em uma rampa, entre outros. Por que esses exemplos? Porque só a força-peso realiza trabalho. Então, o único trabalho que está acontecendo aqui é o trabalho da força-peso. E a força-peso ela é, por padrão, conservativa. Tá? Se o sistema depender só da força-peso, em particular, é conservativo. Só que, se o sistema levar em consideração outras forças, e a principal força dissipativa que existe, perdão, são duas: força de atrito e resistência do ar. Quando a gente cai, por exemplo, de um avião para pular de paraquedas, existe a força da atmosfera contra nosso movimento. Só que a força-peso ela é mais forte, então a gente cai. Só que a gente não cai considerando só a força-peso. Tem também a força de resistência do ar. Então é por isso que a gente cai menos rápido do que poderia, já é muito rápido, tá? Então a força de resistência do ar é meio que o atrito com a atmosfera. É por isso que quando o meteorito, né, entra na nossa atmosfera, ele vira uma espécie de quê? De pedra cheia de fogo, incandescente. Por quê? Porque a atmosfera oferece resistência.
e essa resistência vai gerar um atrito com o material, tá? Quanto mais alto o objeto tiver, maior o atrito. Então, essa força de atrito e resistência do ar são dissipativas, elas tiram energia do sistema. Como é que isso funciona? Balanço geral de energia. A energia mecânica do início, parte dela é convertida em trabalho. Lembrando que trabalho é uma transferência de energia, então essa energia vai sair de algum lugar, da energia mecânica inicial, e depois vai gerar a energia mecânica final. Se nós temos forças dissipativas, significa que a energia mecânica do final tem que ser menor que a do início. E aí se cria uma pequena equação. Energia mecânica do início mais o trabalho da força dissipativa tem que ser igual à energia mecânica do final, obrigatoriamente. Então, se eu quiser isolar o trabalho, basta fazer o quê? Uma variação da energia mecânica. É só diminuir as duas energias. Então, nós temos um outro teoremazinho. Então, a variação do trabalho, perdão, o trabalho vai ser a variação da energia mecânica. Beleza? E como é que eu sei que a força vai ser dissipativa? Se essa variação for, perdão, como é a força dissipativa se o trabalho for negativo. Se o trabalho for negativo, a variação da energia mecânica também vai ser. Eudes, se for uma força conservativa, a tendência é que seja zero. Por quê? Porque o único trabalho vai ser o da força-peso e ele é conservativo. Então, se for zero ou positivo, conservativo. Bom, vamos pegar alguns exemplos, então, para a gente poder fortalecer a aprendizagem. Vamos lá? Primeiro exemplo aqui. Helena, cuja massa é de 50 quilos, pratica o esporte radical bungee jumping. Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula. Atenção, ó. O que interfere nessa matéria aqui, em particular? Se tem velocidade ou não, de qual altura ela vai saltar, a massa da pessoa, porque a energia está ligada à massa na hora do cálculo, tá? E nesse caso aqui, uma informação me chama a atenção também. Além disso, o valor de K. Esse K é a constante elástica, que só aparece quando tem corpos elásticos no problema. E nesse caso aqui, no bungee jumping, é o caso, porque a pessoa se joga de uma certa altura e ela tem o corpo amarrado por uma corda, ou melhor dizendo, por uma faixa elástica. Essa faixa vai esticar e vai impedir que a pessoa, né, vai segurar a pessoa no ar. Enfim, essa faixa elástica, ela tem 15 metros de comprimento natural, ou seja, quando a faixa está desdobrada, ela tem 15 metros. Então, então, esse 15 metros aqui é a posição relaxada, é a posição natural do corpo elástico. No caso do problema, a corda se esticou 10 metros além do seu comprimento natural. O que isso quer dizer em português? Quer dizer que esse 10 metros, ali que eu acabei de destacar, é a deformação do corpo elástico, é o X. Sabe aquele kx ao quadrado sobre 2? Esse aqui, ó. Esse X aqui que eu estou apontando é a deformação do corpo elástico. É o quanto ele se estica ou se comprime saindo de sua posição natural. Então, a Helena aqui do exercício, ela está em relação onde a faixa está amarrada, 25 metros. Só que só vai contabilizar para o cálculo esse 10 aqui. Por quê? Porque é a deformação que conta para o cálculo. A questão quer saber o seguinte: quando a Helena estiver nessa condição, já tendo saltado, qual vai ser a velocidade dela? Qual das opções vai indicar a velocidade? Aqui está indicando que a faixa é perfeitamente elástica, ou seja, não vai ter perda de energia. Sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorados. O que isso quer dizer? Essa última parte aqui, é que vai dar o mote da conta.
Sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema ele é conservativo. O que são os efeitos dissipativos? Não tem força de atrito, não tem força de resistência com o ar, e o material elástico ele não dissipa energia. Basicamente isso. Bom, para esse dever aqui, apesar do estranhamento de vocês, vai ser essa opção aqui. Agora, por quê? Vamos lá. Se o sistema é conservativo, a gente vai ter que a energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. Isso é obrigatório. Mas aí vocês vão ver aqui no site, pô, mas tem 3 energias, Eudes? Tem. Ué, ela está do alto de um viaduto. Então, ela tem altura. Energia potencial gravitacional. Ela está usando uma faixa elástica. Então, corpo elástico. E ainda tem que quando ela descer, e ainda tem que ela vai transformar essas energias potenciais em cinética, porque ela vai descer, ela vai estar em movimento. Isso existe. Então, eu tenho 3 energias antes e 3 energias depois. Ponto. Só que aí vamos para os cálculos. Esse EPG1 é energia potencial gravitacional, MGH, que no caso vai ser massa de 50, G da gravidade, que é 10, e altura 25. Se você multiplicar isso tudo, vai dar 12.500. Esse 12.500 aqui, que eu estou marcando. Só que a energia potencial elástica no início é zero. Por quê? Porque ela ainda não saltou. Então a faixa elástica ainda não se esticou completamente. Por isso esse zero aqui, que não vai interferir na conta, ele vai ficar ali, somar com zero não é elemento neutro, né? Então não vai interferir em nada. A energia cinética do começo é a energia cinética antes do salto. Só que antes do salto, a única coisa que a pessoa tem é a altura. Ela não tem o corpo elástico se deformando e ela não tem velocidade. A pessoa ainda não pulou, então ela está em repouso. Se a pessoa está em repouso, está parada. Se está parada, a velocidade é zero. Esse zero aqui, então, é porque a energia inicial, a energia cinética inicial é zero. Agora, para o final. Energia potencial gravitacional na condição do problema, depois que o corpo elástico se deformou. Bom, vai ser zero, ou seja, ela vai perder a altura, é o referencial mais baixo que tem. Não é que ela bateu no chão, não é isso. Lembrando que a energia potencial gravitacional tem que usar referência de altura. Nesse caso em específico, é a referência mais baixa de altura. Então, ela pode ficar no alto, só que na base do referencial. Então, é zero. Por isso, esse zero aqui na conta. Energia potencial elástica. Agora vai acontecer. Por quê? Porque agora eu tenho um corpo elástico esticado, deformado ao máximo no problema. Qual é a fórmula da energia potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2. Quem é K? 250. Eudes, por que 10 aqui? Porque a deformação do corpo elástico é 10 metros. Deformação é o quanto o corpo elástico vai além ou aquém do seu ponto de equilíbrio. Porque no caso de uma mola, ela pode ser comprimida também. Nesse caso, é só esticar. 10 ao quadrado são 100. 100 divididos por 2 são 50, e isso vezes 250, adivinha? 12.500. Só que isso aqui não está multiplicando a energia cinética, que eu quero saber. Isso está somando com a energia cinética, isso é uma soma. O contrário de somar é o quê? Diminuir. E se eu diminuir 12.500 por 12.500, adivinha? Dá zero. Então, se a pessoa está com energia cinética zero, quer dizer que ela está sem energia cinética. Se a pessoa está sem energia cinética, automaticamente a pessoa está parada. Ou seja, nesse problema, a pessoa começa no repouso e, nesse caso em específico, vai terminar no repouso também. Então, a única opção viável aqui é a letra A, realmente. Zero. Questão difícil? Não. Mas a dificuldade é porque o problema ele colocou 3 energias ao mesmo tempo. O padrão da física, normalmente, para esse conteúdo, são 2. Enfim, vamos para a próxima.
Muito bem. A figura mostra um bloco de massa 200 gramas. Cuidado aqui, porque na maioria dos conteúdos de física tem que se usar o sistema internacional. E aí, aqui, a primeira coisa que a gente vai verificar é o quê? Ó, 200 gramas, já tem que passar para quilograma. Divide por 1.000, volta a 3 casas decimais. É 0,2. A velocidade inicial desse bloquinho aqui do desenho é 15 metros por segundo. Está dentro do SI e temos uma superfície horizontal. Só temos que tomar um pequeno cuidado nesse percurso AB, porque tem atrito no percurso AB. Isso quer dizer que aqui, antes de chegar no ponto A e depois de sair do ponto B, não tem atrito nenhum. Se não fosse esse trecho AB, o sistema seria totalmente conservativo. É a única parte que vai ter dissipação de energia ali. Tá? Bom, sabendo que a mola sofre uma compressão de 10 centímetros, ó, aqui, ó, a palavra que eu queria era essa, ó, compressão. Compressão significa o quê? A mola vai se comprimir, ela vai diminuir, ela vai regredir, ela vai se aproximar da parede. Isso vale como deformação? Vale, porque a mola vai sair da sua posição natural, ela vai sair da sua posição de origem. Então, o corpo elástico, a deformação conta quando a gente estica ou comprime. Só que no caso da faixa elástica, só vai valer a expansão e não a compressão. Qual que é outro problema aqui? Ó, 10. Esse 10 está em quê? Centímetro. Centímetro a física usa? Não, tem que passar para metro. Então, lembrando que centímetro é o mesmo que centésimo. Dessa forma, divide por 100, tá? A energia dissipada na região com atrito, já foi dada, 5 Joule. Então, eu quero saber o valor da constante elástica da K da mola. Então, essa questão já deu uma facilitada, porque esse trecho AB dissipou 5 Joule de energia. Então, vamos ver como é que funciona. Na prática, a energia cinética, ela inicial aqui, ela deve se transformar em energia elástica, e da energia elástica a gente vai tirar o valor de K, que é a constante elástica da mola, dessa mola aqui. Só que aí tem que descontar esse atrito aqui. Vamos lá? Primeiro, repara aqui que a gente vai usar o teorema do trabalho. O trabalho de uma força dissipativa é a variação da energia mecânica. Então, nesse caso aqui, quais são as energias envolvidas? A gente vai transformar a energia cinética em energia potencial elástica. Então, vai ser energia potencial elástica menos energia cinética. E repara aqui que vai ser negativo. O trabalho do atrito é negativo? É, porque ele é uma força dissipativa. Tem que ficar esperto com isso. Aí, no lugar de K, x ao quadrado sobre 2, lembrando que esse x aqui é a deformação da mola. A deformação da mola em metros é 0,1. Só que 0,1 ao quadrado, se você multiplicar ele vezes ele, é 0,01. Sempre que você multiplicar número com vírgula vezes número com vírgula, começando com 0, ele diminui mesmo, tá? Não estranhe, não. Bom, aqui eu tenho a massa, que em gramas em quilograma é 0,2. A velocidade é 15 vezes 15, 225. E ambos estão dividindo por 2. Então, eu vou dividir ambos por 2. Então, essa conta aqui, já falo dela. Isso, já está feito aqui, tranquilo. Só que aí, no caso, eu estou dividindo por 2 de um lado da equação. Se eu quiser tirar esse 2 dividindo, é só multiplicar por 2 dos dois lados. Então, esse menos 5 se transformará em menos 10. E aí, o que vai acontecer? Se eu multiplicar 0,2 vezes 225, será 45. 45 está diminuindo minha letra, vai passar somando. Só que
45 positivo com 10 negativo é encontro de sinais contrários. Então, eu vou diminuir na prática. Vai ser 35. Então, eu tenho 1 centésimo de K dando igual a 35. Então, eu vou passar esse 0,01 dividindo. Se eu pegar 35 e dividir por isso aqui, se eu tirar a vírgula para dividir, vai dar 3.500. Só que a questão está tirando os zeros. Isso aqui nem chega a ser notação científica, né? 3.500 tem 2 zeros. Quer dizer que foi multiplicado por 100. 100 em potência de 10 é 10 ao quadrado. Então, 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 elevado a 2. 1.000 é 10 elevado a 3. E assim por diante, tá? Então, aqui vai ser 35 vezes 10 ao quadrado. Vamos para a próxima. Uma bola de borracha maciça com 1,5 kg cai do telhado de um sobrado que está a 8 metros do solo. A cada choque com o solo, observa-se que a bola perde 25% de sua energia cinética. Despreze todas as resistências e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Após o segundo choque, a altura máxima atingida pela bola será. Então, atenção, é após o segundo choque. E lembrando que a cada batida contra o chão ou choque contra o solo, no fisiquês, observa-se que a bola perde 25% de sua energia cinética. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é, primeiro, qual seria a energia cinética total? Vai ser igual à energia potencial do início do problema. Qual é a energia potencial? M, então vai ser esse 1,5 kg, vezes 10, que é a gravidade que está valendo 10. 1,5 vezes 10 são 15. E aí vai ficar 15 vezes 8. Então, se esse sistema fosse conservativo, seria 15 vezes 8, 120. 120 joules. Então, a energia cinética no final seria 120 joules mesmo. Mas vai perder 25% disso na primeira batida contra o chão e depois vai perder 25% do restante de novo. Só depois que eu souber qual é a energia que vai sobrar é que dá para determinar qual é a altura após o segundo impacto. É por isso que vocês não estão vendo nas opções 8 de novo. Por quê? Porque se o sistema fosse conservativo, não importa quantos choques contra o solo aconteceriam. Seria 8 metros e acabou todas as vezes. Mas isso não acontece, porque o sistema é dissipativo nesse caso aqui. Quando a questão fala que ocorre perda de X% de energia, a gente já associa que o sistema ele é dissipativo. Tá? Nesse caso aqui, 4,5. Agora, por quê? Já sei. Beleza. Primeiro, se você avaliar a energia cinética, então esse 120 aqui, ó, já até calculei com vocês. Ó. Tá tranquilo. 120 joule por causa do MGH. Então, aqui o texto ele meio que fez uma associação do seguinte. Se eu perdi 25%, quantos por cento vão me sobrar? Ué, 75%. Então, para eu saber a energia cinética depois de cada impacto, é só multiplicar 0,75 vezes a energia cinética inicial, que a gente já viu, já sabemos que é 120. Só que aqui, o que eu senti do site? Ele deu um caráter com número decimal, até importante, na minha opinião, beleza? Só que depois ele resolve como isso aqui, ó. Ele passa para fração. É aqui que eu achei que houve uma redundância. Ou você usa o decimal, ou você usa a fração. Então, como é que seria por fração, então? Beleza. Vai sobrar 75%. Simplifica essa fração, bota na forma de fração e simplifica. Vai dar quanto no final? 3/4. Só que isso vai acontecer em 2 batidas. Então, vai acontecer 2 vezes. Então, você vai multiplicar 3/4 da primeira batida vezes 3/4 da segunda batida vezes quanto? 120. Aí, o que vai acontecer? Você vai multiplicar 3 vezes 3 vezes 120,
que aí vai dar 120 vezes 9. Vou até fazer uma conta aqui rapidinho. Seria 120 vezes 3 vezes 3, 1080. E eu vou dividir pelos denominadores. 4 vezes 4 são 16. Então, seria 1080 divididos por 16. 67,5 mesmo. Então, o que eu estou criticando um pouco aqui é esse começo, ó. Aí elevou ao quadrado, aí virou outro número decimal, aí em vez de fazer a conta logo, não. Aí ele transformou em fração de novo. É só esse ponto aqui que eu estou observando. Que por fração seria mais rápido, seria mais fácil. Aí o que acontece? Então, a energia cinética, depois do segundo impacto, é quase metade. Ó, era 120, aí virou 67,5. Aí o que eu vou fazer? Como eu quero saber a altura, então a energia cinética, após o segundo impacto, ela vai se transformar em energia potencial, para eu poder saber a altura. Então, eu não vou igualar com a sua fórmula tradicional. Eu vou igualar com quem? Com mgh. E a gente sabe que o m vale 1,5 e o g vale 10. Então, isso dá 15. Então, basta dividir por 15, que vai dar 4,5, tá bom? Na prática, é isso que vai acontecer. Se eu dividir 67,5 por 15, 4,5 metros é o que teremos aqui nesse exercício, tá bom? Então, bora mais algumas rapidinho. Vamos lá? O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. Um motor suspende através de um cabo de aço um enorme peso, que é o martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a posição desejada. Então, a questão quer saber aqui o que é correto afirmar nesse funcionamento, em que princípio vai se transformar. Primeiro, letra A não pode ser marcada, porque aqui está dizendo que a energia mecânica ela vai ser transformada em energia térmica. Energia térmica significa transformação de energia, outra em calor. Qual que é o ponto? Se isso fosse tudo convertido em calor, seria mais fácil destruir a estaca do que cravá-la no solo, porque é a energia mecânica que está acontecendo aqui. Então, você vai transferir energia do martelo, você vai suspender o martelo até uma certa altura, ele vai se transformar, aí o martelo ele vai ser, até ele ficar na posição, depois do martelo ele vai ser solto, de certa forma, ele não vai sair da corda, mas vai ter um acionamento para poder deixar que ele caia. Ele vai cair de 10 metros de altura e conforme ele for caindo, ele vai ganhando velocidade por causa da transformação da energia mecânica. E aí, quando a estaca for atingida, ela vai ser atingida por um corpo super pesado e em alta velocidade. Então, quem está trabalhando ali é o trabalho da força-peso. Então, o que está acontecendo é que a energia potencial gravitacional está empurrando a estaca. E aqui está falando energia potencial gravitacional, transformação, né? Da energia potencial gravitacional em trabalho. Ou seja, é o trabalho da força-peso que está acontecendo. Quem é que representa o trabalho da força-peso? É a energia potencial gravitacional. É ela que está empurrando a estaca para baixo, beleza? Então, aqui a questão sem muitos alardes, sem muitos problemas. Mais uma aqui. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, que é a tirolesa. Eu vou resumir aqui por causa do tempo. Nós temos aqui, então, uma criança saindo do ponto A, descendo até o ponto B e caindo no ponto C. A criança ou o adulto, né, que for usar esse brinquedo, tá
sob uma altura de 5 metros, ela desce até o ponto B e cai. Nesse trecho AB, a questão informa que existe uma perda de energia de 36%, se eu não me engano. Então, o que vai acontecer? Isso. Tem 36% de perda de energia mecânica, ou seja, nesse trecho AB, na corda tem perda de energia, e a pessoa quer saber com que velocidade a criança ou o adulto vai cair no ponto C. E é importante que se tenha uma perda de energia para que essa queda seja mais segura, a pessoa vai cair mais devagar, né? É uma questão de segurança também. Muito bem, então, com que velocidade a pessoa chegaria no ponto C? Primeiro, então a energia mecânica final, se perdeu 36%, é 64% da energia mecânica inicial. A energia mecânica final será a velocidade, mv ao quadrado sobre 2, igual a 64% de mgh. Os m's vão ser cortados, tá? Porque eu tenho uma equação e m multiplicando um em cada lado. Então, a massa não vai ser o interferente, tá? Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vou multiplicar 10 da gravidade vezes 5 da altura, são 50. 50 vezes 2 são 100. Só que 100 vezes 0,64 dá 64 mesmo. E aqui eu estava elevando ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz. Esse meio que vocês estão vendo aqui na conta significa elevado a meio, ou tirar a raiz quadrada. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 64, 8 metros por segundo. Então, é isso aí. Valeu por terem comparecido e até a próxima.